Boa noite a todos que nos acompanham aí na sua casa, nesta live. Estamos iniciando o nosso culto e esse é um momento para você compartilhar para os seus amigos, para os seus parentes. Compartilhe essa live com alguma pessoa. Vamos estar compartilhando aqui a palavra de Deus. O Senhor tem um recado para mim e para você nesta noite. E neste momento eu gostaria de compartilhar algo com você. Mas antes de estar iniciando aqui a palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos aí na sua casa. Vamos estar orando junto neste momento, unindo a nossa fé, eu aqui, você aí na sua casa, você que nos assiste. Por isso eu gostaria de orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos dando início, Deus, a este culto, Deus, a mais um culto onde viemos prestar graças e louvores ao Teu nome, Deus. Onde o Senhor tem liberdade, Deus, para falar conosco, Deus, através da palavra, Deus. Eu não sou nada, não sou ninguém, Deus, mas quero ser neste momento um instrumento em Tuas mãos, Deus. Que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Fale através da minha boca, através da minha vida, Deus. Vá de encontro a cada coração neste momento que nos assiste, Deus. Eu te peço, Espírito Santo, manifesta a Tua glória nesta casa, nesse lar que está recebendo esta palavra, Deus, que vai estar recebendo esta palavra em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais neste momento do teu povo, da tua igreja e de todos que estão nos assistindo neste momento. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, cuida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, eu desejo uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Aqui vamos ver um texto sobre um personagem da Bíblia bastante conhecido, muita gente conhece. Para você que não conhece, ou para você que já ouviu falar, mas não conhece a fundo, vamos estar aqui pincelando aqui a palavra de Deus. E Deus falou muito comigo, ao meu coração, a respeito disso. E eu dei um tema para essa mensagem, que chama-se Betel, lá casa de Deus. Eu gostaria de ler a palavra com você. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 em diante. Gênesis, capítulo 28, versículo 10 em diante. Neste momento eu gostaria que você se desprendesse de tudo e prestasse atenção neste momento que Deus quer falar com você, assim como Ele falou comigo. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol e já havia se posto o sol. E tomou uma das pedras daquele lugar, a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Versículo 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. O versículo 16 diz assim: Acordando Jacó, pois, do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. No versículo 18 ele diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto sobre sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou daquele lugar Betel. O nome, porém, antes daquela cidade se chamava Cidade da Luz, mas hoje é conhecida como Betel, a casa de Deus. Assim como eu dei esse tema, Betel, lá a casa de Deus. Amém?
Esse texto aqui de Jacó fala sobre a visão que ele teve da escada. E para a gente poder entender um pouco melhor a história de como começou toda essa história, para ele poder chegar neste lugar, eu vou apresentar algo aqui para vocês. E no meio de tudo isso, a gente vai entender o que Deus quer falar com a gente. Ali Jacó, no versículo anterior, no 27, Jacó juntamente com sua mãe Rebeca, que tinha ouvido seu pai conversar com seu irmão Esaú, seu pai Isaac tinha pedido para Esaú ir caçar e preparar um guisado, pegar uma caça e preparar um guisado para ele, que ele ia dar em seguida a bênção. Mas aí sua mãe, ouvindo aquilo, pegou e correu e falou para Jacó também pegar uma caça e fazer um guisado, para modo de que ele viesse a ter essa bênção. E para dar uma resumida em tudo, Jacó se passou por Esaú, enganou seu pai e recebeu a bênção que era para o seu filho Esaú. E Isaac abençoou Jacó, porque Jacó se passou por Esaú. E quando voltou Esaú da caça, viu que seu pai já tinha dado a bênção para Jacó, ele ficou muito irado em seu coração. E ali mesmo ele jurou que iria matar seu irmão. E sua mãe, ouvindo e vendo a ira do seu irmão, que ele ia matar Jacó, ela pegou e armou tudo para que Jacó fosse embora. Pediu para que Jacó fosse para Padã Arã procurar o seu irmão Labão, o irmão de sua mãe, e que lá ele pudesse constituir família, procurar uma das filhas do seu tio e constituir uma família. E Jacó obedeceu sua mãe, pegou e foi. Saiu de Beceba e foi em destino a Arã. Só que no caminho, no trajeto para Arã, é mais ou menos, segundo os historiadores, dá mais ou menos 900 quilômetros de Beceba para lá. E Jacó saiu de lá e ele parou numa cidade que antes era chamada Cidade da Luz, no qual ele deu o nome de Betel, que era mais ou menos a 130 quilômetros. Então Jacó saiu dali meio que fugido por obrigações, motivo de força maior. Ele saiu daquele lugar, do seu habitat, para ir para outra terra. E como ele caminhou incansavelmente 130 quilômetros e parou ali na cidade de Betel, cujo antes a cidade se chamava Luz, ele parou para descansar, porque ali já era noite, como vemos no versículo aqui, já era noite. E Jacó não queria caminhar durante a noite, Jacó não queria caminhar no escuro. E aqui a gente vai aprender um pouco com Jacó. Lições que Jacó passou na vida dele, entre erros e acertos, vamos trazer para a nossa vida, para que podemos aprender através da vida de Jacó. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Então Jacó ele saiu e foi, e parou em Betel, naquela cidade, para poder descansar, porque ele já estava cansado e já era noite, ele não queria caminhar no escuro. E muitas vezes Deus permite que aconteça algo em nossa vida, ou seja, algo que aconteceu no nosso passado, lá em Beceba, para que saímos do passado e encontrarmos com Deus no futuro. Ou seja, saímos de Beceba para ir para Betel. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente saia de Beceba para ir para Betel, para se encontrar com Ele. E aqui a gente aprende com Jacó uma coisa. A primeira coisa que vamos aprender com Jacó. Jacó ele parou para descansar porque o texto nos diz que já era noite, então ele não queria caminhar no escuro. E tem muita gente que está caminhando no escuro. Tem muita gente que está caminhando no escuro, tem muita gente que está tomando decisões no escuro. E a pessoa ainda não entendeu que é preciso às vezes parar para descansar. É preciso entender e parar e ver que não podemos tomar decisões no escuro. Tem gente que está cansada, no desgaste físico e emocional e está tomando decisões precipitadas. Ou seja, Deus está pedindo para você descansar. Não tome decisões nesse desgaste emocional que você está, nessa crise emocional que talvez você esteja. Deus está pedindo para você parar e descansar. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões no escuro. Então, não é tempo da gente ficar murmurando, da gente ficar reclamando, buscando em outras coisas, quando somente em Deus podemos ter ajuda, podemos ter auxílio.
E Deus pediu para que Jacó parasse ali. Quando ele parou, na verdade, em Betel, ele parou para descansar. Ele ouviu a voz de Deus, porque Deus falou para que Jacó pudesse descansar naquele lugar. Lá em Gênesis 28, no verso 11 e 12, diz assim: E sonhou, e eis que era posta uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Ou seja, como que pode uma pessoa em meio às perseguições, em meio às tribulações, parar para descansar e ainda por cima sonhar? Talvez você que está me ouvindo neste momento, talvez por conta de tudo que está acontecendo no mundo, você tenha criado uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Talvez você não tenha descansado há muito tempo, talvez você não dorme. Talvez a pedra que era para você colocar como travesseiro, você está colocando em cima da cabeça. E aqui a gente aprende com Jacó. E uma pergunta que eu faço para você neste momento: é possível, em meio de tantos problemas, descansar e ainda sonhar? Há quanto tempo você não dorme? Há quanto tempo você não descansa? Há quanto tempo você não sonha? Existem muitas pessoas que falam: eu não sonho, eu nunca sonho. Eu fui pesquisar a respeito disso. E segundo os cientistas que fizeram pesquisa com milhares de pessoas, eles falam que todo mundo sonha. Só que 95% das pessoas não lembram do que sonham. E a culpa da pessoa? Não, às vezes é cansaço. Às vezes a memória da pessoa durante o dia, ela acumulou muita coisa na cabeça que ela chega e não consegue descansar direito, não consegue armazenar informações e não consegue lembrar do que ela sonhou. Mas todos nós sonhamos. E muitas vezes Deus fala conosco através de sonhos. Deus nos revela através de sonhos. Aqui nós estamos vendo o exemplo de Jacó, mas teve vários outros personagens na Bíblia que sonhou, que Deus revelou através de sonhos. Então essas são as perguntas que eu faço para você. Há quanto tempo você não descansa? Há quanto tempo você não sonha? Salmos 42, versículo 5 diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei, o Deus da minha salvação, e na sua presença eu descansarei. Então não deixe que sua alma esteja abatida. Espera, descansa em Deus. Betel ali, que quer dizer a casa de Deus, ela pode representar qualquer lugar onde Deus está presente de uma forma muito especial. E o melhor lugar onde Deus pode estar é na sua casa. A gente sente saudade, sim, de estar num culto, com a igreja cheia, com os irmãos, para a gente poder abraçar, louvar, cultuar juntos ao Senhor. Mas o primeiro culto, ele começa dentro da sua casa. Dentro da nossa casa, é o nosso primeiro culto. Então se nós cristãos, tem esse costume de cultuar a Deus em casa, para nós não foi tanta dificuldade, tirando o fato de não estarmos em comunhão com nossos irmãos, que é algo muito importante estar em comunhão na igreja. Mas eu digo assim, que não foi tão difícil, porque assim, se a gente já tem o nosso canto de intimidade, o nosso momento de oração com Deus, com essa quarentena, para muitos que estão em casa, é mais tempo para estarmos na presença de Deus. E muitas vezes a gente não faz isso. E muitas vezes a gente não vai a Betel, que é o lugar onde Deus está, onde Deus espera por cada um de nós. Porque Betel é um lugar de adoração. Betel é o lugar de encontro com Deus. E este lugar, ele tem uma escada, onde tem anjos subindo e descendo em nosso favor, trazendo o recado de Deus. E nessa escada, o próprio Deus espera por nós. Há quanto tempo a gente não vai a Betel? Há quanto tempo nós não somos Betel? Há quanto tempo nós não somos casa de Deus?
Talvez você deva estar se perguntando, nossa, mas quanta pergunta, quanto questionamento. Isso são perguntas que Deus fez para mim, que eu mesmo também fiz para mim, quando eu comecei a estudar essa palavra, quando Deus trouxe ela ao meu coração, e que eu faço para você. Há quanto tempo você não vai a Betel? Quanto tempo você não tem o seu lugar secreto ali com Deus? Quanto tempo você não é casa de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quanto tempo faz que a gente não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que a gente não está ali, de joelhos na presença do Senhor? Queridos, você sabia que Deus sente saudade? Deus, Ele sente saudade de se encontrar no secreto comigo e com você. Ele é um Pai. Eu não sei você que me assiste nesse momento, mas talvez deva ter alguém aqui nesse momento que está assistindo essa live, que há muito tempo não fala com seu pai, há muito tempo não fala com sua mãe, com seu tio, com seu parente ou algum irmão da igreja. Há quanto tempo você, pai, mãe, não fala com seus filhos? Talvez por uma briga boba, não fala com algum tio, tia. É tempo de nos consertarmos, de reconciliarmos. É tempo de irmos a Betel. Você imagina o coração de um pai quando o filho não fala com ele, quando eles brigam e eles estão sem se falar. Aí você imagina o coração de Deus como que não fica quando você não busca a presença dele. Quando você coloca tudo dentro de Betel, ou seja, tudo dentro de você que não seja a vontade dele, que não seja ele. Muitas vezes a gente ocupamos o lugar de Deus com isso aqui, ó, com o celular. Quanto tempo a gente não passa no celular, olhando o Facebook, Instagram, respondendo no WhatsApp, piadinhas e demais coisas. Não é que é errado usar celular. A tecnologia é uma bênção. Não é à toa que estamos aqui, você está nos assistindo nesse momento, através de uma live, através de tecnologia. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus. Uma série não pode tomar o lugar de Deus. Nós não podemos, passamos muito tempo maratonando uma série, às vezes praticamente 12 horas, 18 horas, maratonando uma série. Eu estou falando porque eu já fiz isso. Eu me coloco em primeiro lugar nisso. E a gente não passa maratonando na palavra de Deus, vendo vídeos da palavra de Deus, louvores que vai nos edificar. Então Deus, Ele sente saudade. Deus, Ele sente saudade de estar conosco no secreto. Continuando aqui para a gente aprender com o exemplo de Jacó. Jacó depois ele sai de Betel e foi à procura do seu tio Labão. Ele foi procurar seu tio. Depois que ele teve aquele encontro com Deus, na escada ali onde tinha anjos subindo e descendo, onde ele colocou pedra como travesseiro. Outra coisa que eu queria frisar com vocês aqui, que me veio agora, é que muitas vezes a gente quer parar por conta de pedras, por conta de palavras. Queridos, a gente tem que amadurecer. A gente tem que amadurecer a nossa fé. E não é qualquer pedra que vai nos derrubar. Não é qualquer pedra que vai nos ferir e nos fazer ficar prostrado. Vamos aprender com Jacó. Pega essa pedra e coloca ela de travesseiro. Descansa. Espera em Deus. Confia em Deus. Muitas vezes você quer mudar pessoas que na verdade talvez esteja sendo pedra no seu caminho. Talvez você não consiga mudar essa pessoa, porque essa pessoa às vezes vai continuar sendo pedra. Mas se ela não muda, muda você. Nós devemos mudar. E não querer transformar pedras. Transformar pedra em flor. Não, pega essa pedra, constrói um castelo, coloca como de travesseiro. Não deixe que pedras parem o seu ministério. Você que está me ouvindo neste momento, talvez você esteja enterrando seu ministério por conta de uma pedra. Não deixe seu ministério ser enterrado por conta de pedra.
Não deixe de vir à casa do Senhor por conta de pedras. Pega essas pedras e coloca em seu favor. Faz de travesseiro e descansa. Aprenda com Jacó. Amadureça a sua fé. E continuando aqui, Jacó ele foi atrás do seu tio e no meio do caminho ele para no poço e ali ele encontra a sua futura esposa. Ele encontra Raquel. Ali no capítulo 29, ele diz que ele encontra Raquel. E Raquel, o que ela estava fazendo? Apacentando as ovelhas do seu pai. Ali no versículo 29, lá pelo capítulo 9 e 10, fala que Raquel era pastora de ovelhas. E depois Jacó, no versículo 32 em diante, tem um fato muito interessante que eu até marquei aqui, para mim não esquecer, é a luta de Jacó com o anjo. E aqui podemos ter um exemplo aqui, onde podemos aprender. Jacó, ele lutou com o anjo. Ali no versículo 32, em Gênesis, vai falar que ele teve uma briga com o anjo, porque ele queria que o anjo lhe desse a bênção. E eu marquei aqui assim, ó, que o varão que lutou com Jacó era provavelmente o anjo do Senhor, o qual era identificado como o próprio Deus. E enquanto Jacó lutava desesperadamente para que Deus pudesse lhe dar a bênção prometida, Deus deixou Jacó prevalecer. Deus ele deixou Jacó prevalecer, mas porém, Deus lhe feriu na coxa. Essa semana eu até comentei com a pastora que foi tão gostoso o tempo que eu passei na presença de Deus, que depois eu comecei a sentir dor, eu achei que era por conta da caminhada que eu estava fazendo. Mas depois Deus me levou ao pensamento, quando eu li essa passagem, que Deus feriu a Jacó na coxa. Eu comecei a sentir tanta dor no joelho durante 3 dias, e eu não sabia por que era. E depois, quando eu estava lendo essa passagem, Deus me lembrou que a dor no joelho é porque eu fiquei muito tempo de joelhos na presença de Deus. Não estou falando isso para me gabar, não, porque Deus me deu foi um puxão de orelha. Deus falou assim, tá vendo quanto tempo que você não fica na minha presença? Então Deus fez, na verdade, me lembrar que a dor no joelho era para que Ele quisesse que eu ficasse mais tempo na presença dEle. Não que eu fosse orar somente quando eu fosse dormir ou quando eu estivesse precisando urgentemente, não. É ter tempo diário com Deus, é estar de joelhos na presença de Deus. E aqui, Deus ele lembrou Jacó com essa ferida na coxa. Ou seja, Deus ele lembrou, deixou essa lembrança para Jacó, para lembrar ele que ele não deveria andar na sua própria dependência, na sua própria força. Ou seja, mas que ele deveria confiar inteiramente em Deus. E assim Deus também falou comigo, para que eu não ande somente nas minhas forças, queria andar somente na força do braço, no meu desejo, nas minhas vontades. E Deus me fez reconhecer, e está falando para você nesse momento, reconheça que dependemos somente de Deus. Não queira andar na sua própria força. E continuando aqui, em Gênesis, no capítulo 33, tem um encontro de Esaú com Jacó. E no comecinho a gente viu que Jacó ele estava fugindo da sua cidade por conta do seu irmão Esaú que queria matá-lo. E para a gente não prolongar muito, para dar uma resumida, quando Jacó ficou sabendo que Esaú estava atrás dele, Jacó começou a mandar gado, começou a mandar os servos levar presente para seu irmão, para que ele tivesse perdão dele, para que ele não o matasse quando encontrasse ele. E lá no capítulo 33, no versículo 3 e 4, os dois têm um encontro. Jacó se ajoelha ali, achando que seu irmão ia lhe fazer mal, mas na verdade não. Esaú libera o perdão para Jacó. E aqui a gente aprende mais uma vez. Talvez você precisa perdoar. Talvez o rancor que você esteja sentindo no seu coração, talvez essa doença que talvez você tenha, venha através de um rancor. Não sei, mas Deus está mandando falar isso para você. Talvez uma pessoa só que esteja nos assistindo nesse momento. Talvez você guarda mágoa no seu coração. Talvez você esteja guardando rancor. E assim como Esaú liberou o perdão para Jacó, é momento de você liberar perdão
Talvez você saiba a pessoa que te magoou, que te feriu, e você não consegue liberar perdão. É momento de você perdoar. É momento de você limpar o seu coração, porque para que Deus habite em Betel, o nosso coração precisa estar limpo. Para que Deus habite na nossa casa, nosso coração precisa estar limpo de toda mágoa, de todo rancor. No capítulo 35, Deus ele manda Jacó de novo a Betel. Nossa, mas Jacó, depois de tudo isso, Jacó encontrou com seu irmão, casou com Raquel, casou com a outra irmã de Raquel. Seu sogro enganou ele. Talvez aconteceu todas essas coisas para que Jacó pudesse aprender com os erros lá atrás que ele cometeu em Berseba. Talvez hoje você ainda viva em Berseba. Venha para Betel. Esse é o convite de Deus nessa noite para você. E lá no capítulo 35, Deus manda Jacó novamente voltar a Betel. Por quê? Porque os seus filhos desobedeceram. Porque os seus filhos pecaram. Mataram pessoas ali. Mataram um povo. Ou seja, eles desobedeceram a ordem do seu pai. Então Simeão e Davi, ele mata o povo ali, os sinequinemitas. E Deus manda Jacó voltar novamente para Betel. Deus fala para Jacó voltar para Betel e levantar um altar. E lá no capítulo 35, no versículo 6 e 7, diz que Jacó edificou um altar e chamou aquele lugar de El Betel, que traduzindo quer dizer o Deus da casa. Ou seja, Jacó, talvez ele não conhecia, nos versículos anteriores, ele não conhecia o Deus da casa. Ele chegou a Betel, mas não conhecia o Deus de Betel. Talvez você precisa conhecer o Deus da casa. Deixe o Deus da casa entrar e habitar no seu coração. Volte, venha para os caminhos, caminhe direto para Betel. Deus está te fazendo esse convite nessa noite. Talvez há muito tempo nós não somos Betel. Talvez muito tempo não vamos a Betel. O Senhor quer se encontrar com você em Betel. Então saia de Berseba. Esqueça tudo do passado. Talvez alguma mágoa do passado que você ainda esteja lembrando, que esteja te fazendo não prosseguir. Esqueça isso. Passe uma borracha. Peça para o Espírito Santo limpar o seu coração. Tirar tudo isso que está te ferindo. Tudo isso que não faz você prosseguir para Betel. Então nesta noite o meu convite é esse: venha para Betel e conheça o Deus da casa. Deixe o El Betel entrar no seu coração. Eu encerro neste momento essa mensagem. Espero que tenha falado ao seu coração. E eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você neste momento fechasse os seus olhos. Que você levasse o seu coração a Deus. Talvez tenha coisa em Berseba que ainda esteja te tirando da presença de Deus. Talvez tenha coisa em Berseba que não esteja deixando você ir para a presença de Deus. Talvez há muito tempo você que já é um cristão antigo, que não vai, não chora em Betel. É o momento de nos achegarmos mais a Deus. É o momento de clamarmos e pedirmos o favor do Senhor. Clame ao Senhor. Clame a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, Deus, assim como o Senhor me corrigiu em várias áreas da minha vida, Deus, coisas que ainda estavam em Berseba, Deus, que o Senhor me corrigiu ali falando para que eu pudesse conhecer o Deus da casa de verdade, eu teria que deixar Berseba. Coisas que me atrasavam, coisas que me tiravam da presença de Deus, coisas que estavam tomando o tempo de Deus. Talvez você que esteja me assistindo, existe coisas que está tomando o lugar de Deus em sua vida. E o Deus da casa quer que você se achegue a Ele. Ele quer que você venha a Betel, porque Ele tem uma escada pronta que vai ligar a terra ao céu, e onde anjos vão subir e descer. Anjos vão descer e subir neste lugar, e o próprio Deus estará nessa escada esperando por você, para responder o seu clamor, para responder a sua angústia. Talvez demore um tempo, não sei, a vontade é dele, mas espere em Deus, confia, aprenda assim como Jacó. Talvez pedras estejam
te machucando, talvez pedras estejam empatando você de prosseguir, talvez pedras estejam querendo tirar você do ministério, fazendo você não prosseguir. O Senhor te diz: pega essas pedras e faça de travesseiro e descanse em mim. Descanse e espere em mim, porque eu sou Deus, eu sou o Deus da casa. Venha a Betel. Oh, Espírito Santo, entre no coração dessa pessoa. Que essa pessoa possa liberar perdão, Deus. Enche de amor, Pai, o coração de cada um que nos ouve nesse momento, Pai. Entra nesta casa e faz morada, Deus. Transforma tudo em nome de Jesus. É o que eu te peço, Espírito Santo, Deus. Que a tua graça e o teu amor console a nossa nação. Que a tua graça e o teu amor venha se expandir nos corações das pessoas, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, cuida, Deus, de cada vida. Tira, Deus, em nome de Jesus, toda angústia, Deus. Tira todo medo, Deus. E venha com o teu amor e com a tua graça, Deus. Cubra o teu povo com o teu sangue, Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.